como que a gente vai servir um Deus que a gente não conhece? Como que a gente vai se relacionar com um Deus que a gente não conhece? Então, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos estudar sobre Jesus. Mas nós precisamos conhecer o nosso adversário também. Compreende isso? Nós precisamos conhecer o nosso adversário. Como é que nós vamos nos defender? Como é que nós vamos nos relacionar com Jesus se nós não conhecemos? Tem que conhecer o nosso Deus, né? Mas como é que nós vamos nos defender do nosso adversário se nós não conhecemos, nós não sabemos as suas estratégias, o jeito que ele age, né? Então nós temos que conhecer o adversário também, né? E todos os escritores da Bíblia falaram sobre ele, sobre o diabo, sobre Satanás, seus enganos e sobre o inferno. Todos os escritores da Bíblia, mas quem mais falou, né, sobre Satanás foi o próprio Jesus, né? Se Jesus falou tanto sobre Satanás, a gente não vai falar? Todos os exércitos prudentes, sábios, antes de partir para uma guerra, eles estudam o adversário. Entendeu? Todo time de futebol profissional, que é sério, que tem uma boa estrutura, ele quando vai jogar, ele estuda primeiro o adversário, né? E nós não vamos estudar sobre o nosso adversário, vamos deixar ele vir de qualquer jeito, não sabemos que lado ele vem, não sabemos se ele dá de esquerda, de direita, de baixo para cima, ou de jab, não sabemos como vamos nos defender. E tem mais uma coisa importante que eu quero dizer antes de começar a ler aqui o texto. Irmãos, as pessoas têm ministrado o cristianismo de hoje, têm ministrado muito sobre o amor, né? E Deus é amor? É verdade, Deus é amor. Mas amor é apenas um atributo de Deus. Deus tem muitos outros atributos. Ele é amor, mas ele é justiça, né? Ele é um Deus irado, ele é um Deus, né? O amor é apenas um atributo. Ele é amor, mas ele não é só amor. É verdade que os cristãos modernos, eles pregam às vezes sobre pecado, sim. Alguns não, mas a grande maioria eles pregam sobre pecado. Eles falam sobre o diabo. Mas eles falam de uma maneira muito pouco e de uma maneira muito superficial. Entendeu? E aí o que acontece? São falas pequenas que acabam sendo abafadas por aquelas falas de que Deus é amor e da hipergraça. Vou explicar. A pessoa até fala sobre o pecado, lá no meio da pregação, de uma maneira bem light, mas depois ele continua a pregação dizendo que nós vivemos pela graça, nós não estamos na lei, e aí pronto, ele já desfez todinho aquilo que ele tinha falado antes sobre o pecado. Então todo falso pregador, ele tem momentos de lapsos ali de verdades, né? Porque senão ele não engana ninguém, né? E eu não estou falando que todo mundo que prega uma coisa errada é um falso pregador. Não. Pessoas às vezes falam uma coisa errada porque eu no começo do meu ministério falei muita coisa errada, irmão. Mas eu era sincero, eu tinha convertido, eu era convertido de verdade. Era por falta de conhecimento, não era de propósito, não era para levar alguma vantagem, não era para... Entendeu? Era falta de conhecimento mesmo, né? Então tem uma pequena diferença, mas não vou falar muito sobre isso, mas tem uma pequena diferença, aliás, não é muito pequena, é grande diferença quando alguém fala uma heresia, mas por falta de conhecimento, quando alguém fala uma heresia porque é safado mesmo, sem vergonha, está querendo arrancar o couro das ovelhas. É muito diferente, né? Agora, aqueles que falam por falta de conhecimento, erram aqui, acolá, por falta de conhecimento e tal, né? E às vezes é meio novo convertido, o lugar que ele estava não ensinou direito. Deus vai tendo misericórdia e devagarinho vai ensinando e ele vai aprendendo, e foi o que aconteceu comigo, e eu continuarei aprendendo e melhorando enquanto eu viver, né? Agora, o problema é quando se prega. Quase não se fala sobre Satanás, sobre inferno, se fala mais sobre o amor, a hipergraça, aquela coisa da hipergraça, né? Então, quando a ênfase é nisso. Então, Deus é amor? É verdade. Deus é um Deus de graça? É verdade também. Mas é uma verdade distorcida. Ela é a verdade, mas ela não é toda a verdade, ela é só uma parte da verdade.
E tem uma frase que eu queria falar para vocês aqui agora, que eu acho que meio que minha mesmo, mas tem outras pessoas que falam isso, né? Uma meia verdade, ela forma uma mentira inteira. Uma meia verdade, ela forma uma mentira completa. Né? Vou explicar, se você não entendeu. Vamos dizer que um irmão caiu no adultério. E ele chegou às vias de fato. Aí o pastor vai conversar com ele sobre isso e ele fala. Ele falou, ó, eu entrei na casa dela, eu abracei e eu beijei. Pronto. Ele falou a verdade? Ele falou uma parte da verdade, ele não falou o final. Correto? Fala a verdade. Essa meia verdade aí é uma baita de uma mentira, não é? Uma meia verdade formou uma mentira completa. Verdade ou não é? Muitos pregadores fazem isso. Uma meia verdade forma uma mentira completa. É uma mentira inteira. É lógico que tem situações que você, de repente, não precisa falar tudo, né? Seja demasiadamente justo, senão você vai se destruir a ti mesmo, né? Então, o cristão não deve mentir, mas tem coisa que não precisa falar. A mulher está saindo na rua. O homem mexeu com ela, falou uma besteira lá para ela, mexeu com ela. Aí ela chega em casa e contar para o marido. O que vai edificar isso aí? Né? Vai só deixar o marido nervoso. O marido ainda vai desconfiar, falar, mas por quê? Você deve ter dado motivo, né? Você não deu uma reboladinha? Ele vai achar ainda que a culpa é dela ainda. Então, eu não estou dizendo, porque nós não podemos mentir, mas tem coisa que você não precisa falar. Às vezes, tem necessidade, não edifica, né? Mas isso são exceções. Normalmente, as coisas precisam ser faladas, né? Toda. Né? Na maioria das vezes. Então, eu não estou dizendo que sempre, mas na maioria das vezes, uma meia verdade, ela forma uma mentira inteira. Não sempre, né? Mas na maioria das vezes, né? Então, é importante a gente entender que essas meias verdades, elas estão vacinando o povo. Você já foi vacinado em alguma coisa? Hã? Olha, eu fui vacinado, tomei algumas vacinas, né? E essa da Covid aí é bem questionável, viu? Agora, uma coisa eu falo para você. Com 57 anos, faz 10 anos. Faz 10. Né? 10 anos que eu comecei a tomar a vacina da gripe. Todo ano eu tomo. E eu falo uma coisa para vocês. Contra fatos não há argumento. Entendeu? Eu nunca mais tive gripe tão forte. Primeiro, difícil eu ter. E quando eu tenho é mais fraca. A Carol sabe disso. Antes era gripe, me derrubava, era dor de garganta, chegava aqui não conseguia pregar, garganta ruim. Vacina da gripe foi bom para mim. Todo ano eu tomo, porque eu sei que ela é boa para mim, está comprovado. Né? Pode ser que não seja para o outro, mas para mim foi bom. Entendeu? Agora essa da Covid eu já tenho minhas dúvidas. Mas enfim, a questão não é se a vacina é boa ou ruim. A questão é, os crentes, eles estão sendo vacinados. Né? E a vacina, ela torna a pessoa imune contra aquela doença. E como é que funciona? Irmãos, eu não entendo nada de vacina, mas mais ou menos eu sei. Entendeu? Não estudei, também não quero estudar, mas entendeu? Mas uma coisa eu sei. A vacina, vamos pegar aqui, por exemplo, a vacina, a mordida de cobra. Né? A vacina, para você não morrer de mordida de cobra, e eu acho que para outras coisas também, né? Ela é feita de um pouquinho do veneno da cobra. A vacina, ela é veneno. Só que a dose é tão pequena que ela não vai te matar. Entendeu? Ela não vai te matar. Mas ela vai tornar o seu organismo, vai fazer o seu organismo acostumar com aquele negócio lá. Como é que é? Aquele negócio lá é bom. Ela vai fazer o seu organismo acostumar com o vírus, entendeu? E você então fica resistente ao vírus, o vírus não te derruba mais, entendeu?
Então o que acontece? Então a vacina, ela é uma dose muito pequena, né, da doença ou do veneno, né? É uma dose muito pequena, ela não é o suficiente para te matar, mas ela te torna resistente àquela doença. Aquela doença não te derruba mais porque o seu organismo acostumou com é algo mais ou menos assim, entendeu? Então eu não sei as palavras certas, mas irmão, se você quer entender, as palavras são simples, mas dá para entender, entendeu? Né? Então o que acontece? Se Jonas, né? Jonas, quando ele foi enviado para Nínive para pregar, se ele saísse pelas ruas de Nínive dizendo: olha, Jesus te ama, aceitem Jesus, vocês devem aceitar Jesus, porque Ele te ama. A maioria provavelmente, a cidade toda provavelmente aceitaria Jesus, né? Aceitaria Jesus. E ninguém converteria, né? Mas todos eles aceitariam Jesus, mas ninguém converteria, né? Porque falar Jesus te ama não converte ninguém, né? Porque esse aí não é o evangelho. Isso aí, apesar de ser uma verdade, né, é até parte do evangelho, mas isso vem depois, né? A pregação do evangelho para ele se converter não é essa, né? Então, se Jonas tivesse chegado lá em Nínive, saindo pelas ruas dizendo: Jesus te ama, aceitem a Jesus, provavelmente todos ali iriam do mesmo jeito que eles todos se converteram, todos aceitariam a Jesus, né? E todos acreditariam que Jesus ama eles, mas nenhum se converteria. 2, 3, 4, 5 anos depois, fosse enviado um outro profeta. Enviado lá para Nínive um outro profeta. Aí esse outro profeta, esse segundo profeta, chega lá e diz: vocês estão atolados no pecado. E se vocês não se arrependerem, se vocês não se voltarem a Jesus, daqui a 30 dias, 40 dias, isso aqui vai ser destruído. Se voltar esse segundo profeta lá, sabe o que aquelas pessoas vão dizer um para o outro? Coitado, ele chegou atrasado. Ele não sabe que já teve um profeta, já passou aqui esses dias, e nós já aceitamos Jesus, nós já somos crentes, nós somos de Jesus, nós estamos tudo salvos, entendeu? Ele chegou atrasado, esse profeta aí, falando que a gente tem que se arrepender. A gente já tem Jesus, né? Alguém tinha que ter avisado a ele aí que a gente já tem Jesus, que a gente já é crente. Você prestou atenção? Entendeu? Então, se Jonas tivesse chegado a Nínive e falado, saindo nas ruas dizendo Jesus te ama, ele daria uma dose tão pequena. Eu não estou dizendo que o amor é coisa pequena, não me entendam mal, mas ele daria uma dose tão pequena, né? Uma dose tão pequena que em vez do povo se converter, ele estaria vacinando o povo, entendeu? E eles passam a ser resistentes ao evangelho, entendeu? É muito mais fácil, quando vem uma pessoa aqui, e eu pergunto, mas é muito raro hoje em dia, é muito raro, mas quando vem uma pessoa, e aí, você é crente em algum lugar, você foi na igreja? Não, primeira igreja evangélica que eu entro é aqui. Falo, nossa, esse aqui, você pode ter certeza que esse vai dar certo. Aí o cara, não, eu já fui na quadrangular, já fui não sei na onde, já fui na assembleia, eu falei, meu Deus do céu. Falo, Senhor, eu tenho que crer, porque eu creio num Deus de milagre, mas diz assim, a salvação é um milagre, tudo é um milagre, né? Sem milagre não tem nada, mas aqui parece que o milagre vai ter que ser maior, aqui parece que o milagre vai ter que ser grande, porque esse aqui vai ser difícil, entendeu? Prestou atenção? Quem já ouviu muito do evangelho, quem já ouviu esse evangelho light, coisa, é muito mais difícil eles converter de quem nunca ouviu o evangelho. Entendeu? Né? E o evangelho da pregação, já falei isso aqui para os irmãos, mas o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação, ele começa com o que começa, irmãos? Sim, com arrependimento, mas como é que a pessoa vai se arrepender? Para ela se arrepender, o que eu tenho que dizer para ela? Jesus te ama? Eu tenho que entrar com a lei. Porque eu tenho que dizer para ela que ela é pecadora. E para dizer que ela é pecadora, eu tenho que falar sobre a lei. A lei é o diagnóstico. Entendeu? Se alguém está doente, antes de oferecer o remédio, eu tenho que mostrar a ela o diagnóstico.
Falar, você está doente. Se eu ofereço um remédio para a pessoa sem mostrar a ela o diagnóstico, ela não vai querer tomar o remédio. Então, evangelho sem lei não é evangelho. O evangelho, ele começa com a lei. Né? A cura, ela começa assim. Olha, nós mandamos fazer um exame num laboratório especializado e deu aqui câncer. Mas a medicina está razoavelmente avançada e tem aí uma quimioterapia, como o seu câncer está no início, entendeu? E você vai ser curado. Se alegre, não fique triste, não se desespere, porque existe uma doença, mas existe uma cura. Né? O evangelho é a mesma coisa. Apresentar a lei, para mostrar que ele está em pecado. Primeiro tem que mostrar que você está em pecado, você precisa se arrepender, você precisa mudar. Aí depois, não se desespere. Você está em pecado, você vai para o inferno. Entendeu? Mas não se desespere, porque existe um remédio. E o remédio é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Entendeu? O evangelho que não começa com a lei, não é evangelho. É uma vacina, está vacinando o povo. Entendeu? Essa pregação da hipergraça, ela vacina o povo. Ela faz todo mundo acreditar. Ela não gera convertidos, ela gera convencidos. Ela faz todo mundo acreditar que são cristãos, que são crentes. Mas não são. Mas não são. Né? Então, uma meia-verdade, ela forma uma mentira inteira. Por isso, nós não podemos pregar só sobre Jesus, sobre a salvação. Nós temos que pregar sobre tudo. E temos que pregar sobre o inferno, sobre Satanás. E temos que conhecer o nosso adversário também. É mais importante, primeiro, conhecer o nosso amigo, como foi cantado aqui. Ser amigo de Deus. Esse é o mais importante. Mas temos que conhecer o nosso adversário também. Senão, como que nós vamos nos proteger dele? Né? Repassando aqui o primeiro capítulo, o primeiro princípio, o diabo faz milagres. Né? Porque quem não conhece muito o evangelho, tem uma mania, o cristianismo moderno tem muito isso. Né? Se foi milagre, foi Deus. Né? Foi Deus. E se deu certo também, foi Deus. E se deu o resultado, também foi Deus. Não. Não interessa que houve um milagre. O diabo também faz milagre. Não interessa que deu certo. O diabo também faz dar certo, aparentemente, inicialmente. No final, o diabo sempre dá errado. Mas aparentemente, inicialmente, né? O diabo também faz dar certo. Né? E o diabo dá resultado? Faz. Oxa. É só você pregar uma pregação daquela maligna, daquela venenosa, daquela do capeta, direitinho do inferno, assim. Você pregar aquela ali, que o povo, tudo que o povo quer ouvir, a igreja enche num mês, 2 meses, 3 meses. Então, né? Dá resultado. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não é possível enganar os eleitos, não é porque os eleitos são maravilhosos, são bons, são sábios, não. É porque Deus não permite que os eleitos sejam enganados. Eu estou repassando rapidamente, então deixa eu andar em frente aqui. Êxodo 7, de 10 a 12. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. O bordão é a vara. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles e os sábios do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Então, o diabo, ele não só faz milagres, como ele faz mais milagres do que Deus. Por que ele faz mais? Você vai pensar que é uma heresia isso aqui, mas não é. Não é. Por que ele faz? Porque Deus faz milagres, né? Mas os milagres de Deus têm regra para fazer milagres. Ele tem regra. Deus tudo tem regra, entendeu? Agora o diabo não tem regra. O diabo ele faz para enganar, entendeu?
Então, o diabo ele faz para enganar. Então, Deus é o seguinte, se ele sabe que você tem capacidade para ter só 10 mil, ele vai fazer um milagre e te abençoar e você conseguir ganhar os 10. O diabo não quer saber se você tem capacidade ou não, ele vai querer te dar 200, 300, que é para você ficar amarrado nele mesmo. Entendeu? Deus, ele não vai fazer uma coisa que vai te prejudicar. Ele só faz algo que vai ser bom. E aquilo que vai ser bom, muitas vezes, é pouquinho por vez. Entendeu? Agora, o diabo não interessa, vai te prejudicar, vai acabar com você. Mas ele vai fazer do mesmo jeito. Então, prestou atenção? Aqui o texto diz o seguinte, que Arão lançou a vara e apareceu uma serpente. Hã? É no singular. Mas quando os encantadores lá de Faraó lançaram a sua vara, o que aconteceu? Serpentes, no plural. O diabo faz mais. Agora, a serpente de Arão engoliu as serpentes dos encantadores. O que significa isso? O milagre que Deus faz pode ser mais até do que de Deus, pode ser até maior, mas ele não permanece. A diferença é que o milagre que Deus faz, ele não é falso, ele é verdadeiro, ele permanece. Entendeu? Ele permanece. Né? Outro texto, para quem acha que o diabo não faz milagre. Êxodo 8, 6 e 7. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs, cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo. Com suas ciências ocultas, fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Entendeu? E tem gente que acha que não, você teve um milagre, é de Deus. Ou então se deu certo, se acertou a profecia, é de Deus. Não, não. Isso é não conhecer as Santas Escrituras. Isso é ignorância, ignorar a verdade das Escrituras Sagradas. Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os milagres são para enganar o povo, para juntar, para arrebanhar o povo para si. Apocalipse 13, 13. Também opera sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Segunda Coríntios 11, 14. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele se transforma em anjo de luz, né? Então, na teologia moderna, deu certo, é de Deus. Não. A Bíblia diz que não é assim. Então, agora nós vamos no segundo princípio aqui. Vamos ver aqui que não é bem assim. Não é bem assim. Né? E eu já falei aqui esses dias, mas eu vou falar de novo. O diabo, quando ele for dar alguma coisa para você, ele vai dar algo que você gosta. E Deus, nem sempre, quando ele for dar alguma coisa para você, ele vai dar o que você gosta. Às vezes até você até gosta do que ele vai dar, mas na maioria das vezes não. Deus ele vai dar para você o que é certo. Ele vai dar para você o que você precisa. Ele vai dar para você o que faz bem para você. O diabo não está preocupado se é o que você precisa, se faz bem para você, se é certo. O diabo está preocupado em dar o que você gosta. Eu dei exemplo da arapuca que a gente fazia lá na roça de bambu. Botava arapuca, armava arapuca, botava uma situação ali que o passarinho ciscava lá, caía a arapuca e ele ficava preso. E o que a gente colocava lá embaixo da arapuca para enganar o passarinho? Botava estrume, botava pedaço de pedra, pedaço de pau. É assim que se caça um passarinho? Não. Não. Botava a quirelinha. Se fosse um passarinho maior, o milho debulhado, mas inteiro, sem moer. Só tirado da espiga, só, mas inteiro, o grão inteiro. Passarinho maior, ele come o grão inteiro. Um passarinho pequenininho, aí tinha que moer a quirelinha. Então a gente caprichava, para enganar o passarinho, a gente dava o que ele gosta. É desse jeito que o diabo trabalha com o ser humano. É desse jeito. Então, preste bem atenção. Aparentemente, o milagre do diabo, o milagre que o diabo faz, entendeu? Você vai perceber nitidamente que é um milagre. Mas muitas vezes o milagre que Deus faz, você pode achar que não é um milagre.
Porque não é o que você esperava. Porque não é o que você gosta. Então você não identificou que é um milagre. Entendeu? Né? Estava vendo na internet, eu vi mais do que uma vez. Né? Tem até um caso de uma senhora que fala que orou para o marido, bacana e tal, aí veio um velho lá, ela acaba com o cara. Mas não é essa não. Não é essa não. É uma outra, um outro menos famoso. Né? Que, né? A pessoa orou para Deus e pediu lá um cara assim, bonitão e tal. Falou, nossa, mas o cara não veio do jeito que ela queria. Muito diferente. Fisicamente, e um monte de jeito ela veio, o cara veio diferente. Mas ela falou que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Foi o maior presente que Deus deu a ela, porque o marido dela é maravilhoso. Mas veio totalmente diferente do que ela tinha pedido. Ela não identificou no começo que era esse aí que Deus estava mandando. Falou, não, tem alguma coisa errada. Não foi esse aí que eu pedi para Deus. Você entendeu? Então, o milagre do diabo, você sempre vai perceber que é um milagre. Porque o milagre do diabo, ele sempre vem do jeito que você quer, do jeitinho que você quer, melhor do que você pediu, aparentemente. Né? E o que vem de Deus, muitas vezes não é o que você esperava. Então você não identifica como um milagre. Fala, não, isso aqui não é. Só depois que você vai perceber que, nossa, foi um milagre de Deus isso aqui. Né? Só depois. Então, não se enganem, irmãos. Não se enganem. O diabo não vem com coisa ruim. Quer dizer, lógico que tudo que vem do diabo é ruim, não me entendam mal. Mas a princípio, aparentemente, é bom. O que o diabo traz. Né? E o que Deus traz para a gente, a princípio, inicialmente, aparentemente, parece que não é bom. Porque na maioria das vezes vem contra a nossa vontade. Não é aquilo que a gente pediu. Porque o nosso coração é enganoso, a gente só pede bestagem. Bestagem é boa, né? A gente só pede bobeira. A gente pede coisas que não são boas para nós. E depois de crente, eu não estou falando de quando eu não era crente não, porque quando eu não era crente eu não pedia nada a Deus. Depois de ter me convertido, se Deus me desse tudo que eu pedi, eu teria sido destruído há muito tempo. Pela misericórdia de Deus, Ele não deu tudo que eu pedi. Entendeu? Pela misericórdia de Deus. Então não se enganem. O diabo pode acertar a profecia. O diabo, primeiro princípio, o diabo faz milagre. Segundo, o diabo acerta também. Mas como que ele acerta? Se o diabo não é onisciente. Que a Bíblia é bem clara em relação a isso. Inclusive, não conheço nenhuma linha, né, de pentecostal, de reformado, de não sei o quê, que não acredita nisso. Né? Que Deus é onisciente, o diabo não é. Né? Tem até alguma linha de teológica que não acredita que Deus é onisciente. Mas que acha que o diabo é onisciente, não conheço, não tem nenhuma linha. Todo mundo concorda que o diabo não é onisciente. Isso aí todo mundo concorda. Né? Então o diabo não é onisciente. Então Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Né? Mas o diabo não sabe. Mas como que ele consegue acertar então? Ele consegue. Quando eu não era crente, eu gostava muito do Raul Seixas. Né? E o Raul Seixas tem a musiquinha, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Né? E tem aquela outra, eu sou a sopa aqui. Não, eu sou a sopa não. Eu sou a mosca. Né? Pousou na sua sopa. Irmão, por que o diabo adivinha? E a probabilidade dele acertar é 99,9%. Por quê? Porque ele nasceu há 10 mil anos atrás. 10 mil anos atrás é até figurado, porque ele não nasceu há 10 mil anos atrás, ele nasceu há muito mais de 10 mil anos atrás. Né? Entendeu? Então, ele sabe muito, ele não é onisciente, mas ele adivinha com uma probabilidade de acertar muito grande. Fala a verdade. Pega um desses jovens aí. Entendeu? Para ele acertar uma determinada coisa, ele vai ter dificuldade. Eu, com 67 anos de idade, tenho uma chance muito maior do que ele, pela minha história de vida, pelo que eu já vivi, eu tenho uma chance muito maior do que ele de acertar a coisa. É verdade ou não é? E já imaginou o diabo então? O diabo não tem 67 anos, nem 10 mil anos. 10 mil anos é a figura. Ele tem muitos anos. Né? Então ele acerta, ele sabe mais ou menos. Ele não sabe com precisão, com certeza absoluta, igual a Deus. Ele não é onisciente, mas ele adivinha com uma probabilidade de acertar quase sempre. Consegue entender isso? Entendeu? Então vamos lá, vamos ler aqui.
esse texto é muito importante os irmãos prestarem atenção, né? Deuteronômio 13, de 1 a 3. Quando um profeta ou sonhador, aqui ele está falando profeta ou sonhador, por quê? Porque ele já está vendo que, né, ele já vai falar de um profeta falso. Então, profeta ou sonhador, de repente é chamado de profeta, mas não é um profeta, é um sonhador, né? Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio, um sinal aqui, é uma profecia. Profecia, milagre, é meio quase que sinônimo. Por quê? Né? Você faz uma profecia que amanhã você vai levantar dessa cadeira de roda e vai andar. É uma profecia, é um milagre ao mesmo tempo. São quase sinônimos, né? Então ele fala sinal aqui, que seria um milagre, que é mas no contexto aqui está se referindo à profecia, mais especificamente à profecia. Então, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Você prestou atenção no texto? Então Deus permite que o profeta acerte a profecia para testar o nosso coração, para ver se nós vamos ficar com aquela profecia bonitinha, que falou o que a gente queria ouvir, ou se a gente vai ficar com a palavra. E neste caso a gente tem que ficar com a palavra. Então, o primeiro princípio aqui para você julgar uma profecia, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, ela bate com a palavra. Então, se ela não bate com a palavra, não precisa mais buscar outra confirmação. Só essa aí já é o suficiente, certeza absoluta que vem do diabo, né? Agora, tem outras coisas que às vezes não chega a ser uma certeza absoluta. Mas, por exemplo, a profecia óbvia. Só faz uma profecia muito óbvia. É quase certeza que não é de Deus, mas não dá para dizer que é absoluta, né? Não dá para dizer que é absoluta, né? Nem 99% das profecias, como é muito óbvia, é tudo diabo. Mas, né? Eu não posso dizer que é impossível Deus falar uma coisa que seja óbvia, né? Agora, a gente sabe que as profecias, tanto do Velho Testamento quanto dos apóstolos, né? Dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos, né? Que a profecia naquele modelo que era no Antigo Testamento, ela se encerrou nos apóstolos, aí já é outra pregação. Aí teria que ser um dia, 2, 3, para falar só sobre profecia, né? Naquele modelo, ela se encerrou com os apóstolos, né? O último conhecido como último profeta foi, né, Malaquias. É conhecido como o último profeta, né? Depois dele teve os apóstolos, ele é o último profeta naquele modelo. Os apóstolos também, eles não tinham o ofício de profeta, mas eles profetizavam, eles eram apóstolos, né? Então, se encerrou nos apóstolos. Mas aí precisa de uma outra pregação depois, porque ainda existe a profecia, mas ela é diferente hoje, não é naquele modelo, né? Mas é bom a gente lembrar que a profecia sempre foi uma profecia para um indivíduo, uma pessoa, só para dizer alguma coisa para ela. Não existia isso no Velho Testamento. No Velho Testamento a profecia era para os reis, né? Era para os sacerdotes, a profecia era para o povo. Todas as profecias do Velho Testamento tinham alguma coisa ligada à redenção. Era para falar a respeito da redenção, entendeu? Olha, o que Deus prometeu vai vir, né? 300 profecias sobre Jesus. Não era profecia, Deus vai te dar um jegue novo, um camelo novo. Naquela época não tinha jegue. Camelo novo, não. Era 300 profecias só sobre Jesus, era falando da redenção, da salvação de Jesus. E fora essas outras, também a maioria das profecias eram assim. Mas aí precisaria de um dia só para falar sobre a profecia. Hoje aqui não é para explicar o que é a profecia e tal. É para dizer que o diabo também profetiza e acerta. Certo? Então o texto aqui foi bem claro, né? Não existe dúvida, né? Então que Deus permite o diabo profetizar e falar a verdade, né? O falso profeta
falar a verdade não, e acertar, permite que ele profetize e acerte, mas aí nós temos que escolher, né? Por isso que a palavra está acima de tudo, porque a palavra ela não é quase Deus, a palavra ela não tem Deus, a palavra ela é Deus, Jesus é o verbo, e o verbo se fez carne, Deus, ele é a palavra é Deus, né? É a sua essência. Então, o apóstolo Paulo diz, se um anjo do céu vier e disser alguma coisa que seja diferente do que está nas Escrituras, é anátema, é maldito. Esse anjo não vem da parte de Deus, é um anjo que vem da parte de Satanás. Se ele fizer alguma profecia. Entendeu? Né? E tem aquela questão também da profecia que, né, nossa irmandade, os cristãos modernos, tem muito desse negócio. Ele sonhou, aí ele vai para a igreja e fala, ó, Deus mandou falar. Primeiro que Deus não mandou, foi só um sonho, né? Segundo que se foi um sonho, tem um texto na Bíblia, eu acho que eu não vou ler hoje, mas tem um texto na Bíblia que fala, você sonhou, conte como sonho, e não como Deus mandou. Não como Deus falou comigo. Conte como sonho apenas. Entendeu? Né? Então, está tudo errado. Irmãos, essas profecias de hoje, tudo mentira. Tudo mentira. Entendeu? As profecias da Bíblia, se não for todas, mas 99% delas, eram coisas mirabolantes, coisas extraordinárias que ninguém poderia imaginar. Entendeu? Ah, Jesus vai morrer numa cruz. Quem poderia imaginar? Ah, a Babilônia vai destruir Israel. Quem poderia imaginar? Eram coisas assim que ninguém poderia imaginar. Coisas que não tinha nada a ver com o óbvio. Nada. Né? E por que o diabo acerta bastante também? Porque se você disser o óbvio, a chance de acertar, né? A mulher está grávida, ele fala, esse que te digo, se não for varão é varoa. Tem 50% de chance de acertar e 50% de errar. Né? Aí é mais sinistro é quando eles falam assim, mas não, aí não deu certo é porque não creu. Aí não dá, né? Aí não dá, né? O povo de Israel não creu na profecia, ninguém creu e Jesus veio do mesmo jeito. Além de não crer, ainda mataram Jesus, ele veio do mesmo jeito. Se Deus falou que ele vai vir, irmão, não precisa crer, não precisa nada não, ele vai vir. Uma coisa é a profecia, outra coisa é a promessa. A promessa ela é condicionada, a profecia não é condicionada. Entendeu? Agora, o mais incrível é que é o seguinte, a Bíblia diz que se o profeta errar, ele será morto. Né? E aí, obviamente, está se referindo ao profeta verdadeiro, não é o falso, porque o profeta falso que erra, está tudo vivo por aí. Profeta que é profeta de Deus, se ele errar, ele será morto. Por quê? Porque ele não pode errar. Porque se um errar, como que o povo vai confiar nos outros agora? Então o profeta de Deus, ele não pode errar, ele não errava em hipótese alguma. Se ele errasse, ele seria morto. Porque sabe por quê? As profecias do Velho Testamento era para crer mesmo, era para quê? Que é Deus falando, e se o cara errou, como é que vai fazer? Então ele tinha que morrer. Né? Ele tinha que morrer. Mas tem profeta que acha que ele é profeta de Deus e pode errar. Tem isso também. O profeta ele errou, mas nossa, mas ele fez um monte de profecia para mim que deu certo, deu tudo certo, e errou só essa. Errou só essa do inferno, do diabo, é falso profeta. Se ele acertar 399, ele errar de 400 é falso profeta. Falso profeta é errado se ele era morto. Né? Ele era morto. Se ele acertou e continua profetizando, né? Então, o diabo acertava no Velho Testamento e acertava no Novo também. Olha aqui no Novo que diz.
Mateus. Mateus. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, se conhece o profeta pelos seus frutos, né? As pessoas se vestem com uma roupa de prostituta e profetizando. Profetizando. O que você acha disso? E aí eles falam, mas isso é profeta mesmo, senhora? Mas e essa roupa não está muito escandalosa? Está muito ruim? Ô, pastor, o senhor está no tempo da lei. Nós estamos na graça, irmão. Não é assim? Né? Então tá certo. Mas o texto aqui diz que você conhece pelos frutos. E o que é o fruto? O fruto é o bom testemunho, o bom comportamento, a coisa. Né? E a gente não está falando de perfeição, porque os homens de Deus, de verdade, são cheios de defeitos também. Mas estão falando de pecado deliberado, coisas deliberadas, entendeu? Coisas na prática do pecado, enganação, a vida. Uma coisa, às vezes, é você ter falhas. Outra coisa é você ser um pecado ambulante, entendeu? Né? Coisas de pessoas que estão se matando, estão se traindo, estão se... Né? Caloteiro, e tudo profeta. Né? Então, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, ensinando sobre casamento, como deve se comportar os casais. Né? Continuando a leitura. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aqui nós temos que dar uma paradinha. Isso aqui eu já falei 300 milhões de vezes, mas sempre que a gente falar isso aqui, a gente é obrigado a parar. Mas espera aí, então a salvação é para fazer a vontade? É. Quem não faz a vontade do Pai, quem não se esforça para fazer a vontade do Pai, quem não luta, não tem vontade de fazer a vontade de Deus, não vai para o céu. Então a salvação é pelas obras. Não. Não. A salvação é pela fé. Mas quem foi salvo pela fé, ele sempre vai desejar melhorar e fazer boas obras. Entendeu? O homem, ele não será salvo pelas obras, mas será condenado pela falta delas. A fé, ela se consumou pelas obras. Quando Abraão levou Isaac para ser crucificado, a Bíblia diz que ali a fé de Abraão se consumou. Tiago diz que a fé, ela é consumada pelas obras. Entendeu? Então, se você diz que você é salvo, mas não tem desejo de obedecer a Deus, não luta para obedecer a Deus, essa salvação aí não é a salvação verdadeira. Você deve ser salvo de outra coisa, não salvo do inferno. Entendeu? Quem é salvo do inferno, foi salvo do inferno pela graça, ele tem o desejo de fazer o bem e ele luta para isso. Ele pode até errar 300 mil vezes, mas ele tem o desejo e ele luta para fazer bem, para fazer o correto. Ele vai viver e vai lutar até o último dia da sua vida para fazer o correto. Ele pode errar um monte de vezes, mas, né? Mas ele não vai ter prazer no erro. Ele vai se arrepender, ele vai ter sempre o desejo de fazer o correto. Entendeu? Então, mas continuando a leitura. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônio? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Prestou atenção aqui? Ele não disse que em Teu nome fizemos milagres. Em Teu nome fizemos muito milagre. O diabo não faz milagre, o diabo faz muito milagre. Entendeu? Porque ele não tem regra. Faz muito milagre. Em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que significa a palavra iniquidade? No original? Andar fora das regras. Entendeu? Então,
Aqui, tem alguém que Deus não conhece nessa terra, debaixo da terra, por cima da terra? Então, quando ele diz, não vos conheço, não reconheço as suas obras, não aprovo as suas obras, está fora das regras. No Velho e no Novo Testamento tem gente profetizando em nome de Deus, mas não são crentes, são falsos, são enviados de Satanás. Deuteronômio 18:20. Porém, o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu não mandei falar, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Então, irmãos, profecias óbvias já é um sinal, não é uma certeza absoluta, mas já é um sinal de que é falsa. 99% de chance de ser falsa, se for óbvia. Porque o modelo bíblico não me apresenta 1, 2, 3, 4, 5 profecias do Velho Testamento óbvia. Deve até ter, mas você não encontra mais do que 2 ou 3. Entendeu? Então, já é um sinal. Se o cara vive uma vida de pecado deliberado, veste uma roupa de prostituta e está profetizando, enviado de Satanás. Pode ter certeza. Não é profecia verdadeira. Então, terceiro e último princípio. Não podemos acreditar em tudo. Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. Isso aqui é uma carta para uma das igrejas de Apocalipse, Então é Deus falando aqui com uma das igrejas lá de Apocalipse. E o que ele fala? Ele, usando aqui uma linguagem minha aqui, ele elogia essa igreja porque confrontou os falsos apóstolos e achou eles mentirosos, e comprovou que eles eram falsos, Então ele elogia, comprova os falsos apóstolos, E hoje nós temos que confrontar também os falsos apóstolos. E eu quero dizer a vocês que o apóstolo bom é morto, o apóstolo morto. Esses que estão vivos aí, o apóstolo, para saber se ele é falso, se botar o nome embaixo do nariz, ele estiver respirando, botou o dedo embaixo do nariz, ele está respirando, é falso. É falso. Porque apóstolo verdadeiro é só os 12 e Paulo. Porque esses apóstolos aí, eles mesmos se intitularam apóstolo. A pastor, que ele mesmo se intitulou pastor, já é falso. Porque o pastor, ele deve ser ordenado por um outro pastor maior, ou por um outro, Eu fui ordenado pastor Aloísio Silva, Pastor Rodrigo também. Não, pastor Rodrigo foi pastor Wilson, acho. Pastor Michael, fomos nós, eu, pastor Rodrigo, eu. Então, pastor Rafael, mesma coisa, pastor Anderson, mesma coisa. O pastor que se intitulou pastor já é falso. E o apóstolo, eles não se intitularam apóstolo? Que ordenou eles a apóstolo? Será se um daqueles 12, ou então Paulo ressuscitou e veio e ordenou ele? Pastor, mas tem mais de 300, deve ter uns 10, mais de 10 mil, uns 20, quase 50 mil apóstolos no Brasil, é o que mais tem hoje. E você está dizendo que todos gritaram crucifica Jesus e estavam todos errados. Se todos tiver 300 milhões indo para lá, não é 10 mil não, 300 milhões de apóstolos indo para lá. Se a Bíblia diz que é ir, o certo é ir para cá, eu vou para cá. Eu vou para o lado da onde diz a Bíblia. Eu não vou para o lado dos 300 milhões de apóstolos, não. Eu vou para o lado que diz a Bíblia. Ou nós cremos na Bíblia, ou nós cremos na Bíblia. Pronto, não tem outro jeito. Entendeu? Atos 17:11. Ora, estes de Bereia, é lógico que eu vou repetir, porque isso a gente precisa repetir. Tem coisas que a Bíblia não é tão clara. Então a gente fica na dúvida, às vezes eu posso estar certo, outro pode estar errado, vamos devagar com o negócio. Eu estou me referindo àquelas coisas que a Bíblia é bem clara. E em relação a esse negócio de apóstolo, a Bíblia é bem clara. O principal requisito para ser apóstolo tinha que ter andado com Jesus. Tinha que ter andado com Jesus 3 anos e meio com ele, 3 anos com ele, e tinha que ter visto ele ressurreto, para ser apóstolo. Esse povo andou com Jesus, viu ele ressurreto? Atos 17:11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os Tessalônica,
pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Apóstolo Paulo pregando, e os crentes de Bereia, eles liam a Bíblia e conferiam para ver se estava certo, se o que Paulo falava estava certo com a Bíblia, né? Então, o que acontece? E Deus elogiou esses crentes de Bereia, por eles serem assim. Então, hoje em dia, o que acontece? Tem aqueles que tudo eles são do contra, eu discordo. Nem pensou, nem ouviu você terminar de falar, na primeira fala, eu discordo. Entendeu? Esse é um extremo. O outro extremo é concordar com tudo também. Concordar com tudo? Não. Vamos ver, se estiver errado, vamos pensar bem. Eu costumo dizer que para você discordar do irmão, você tem que pensar 3 vezes. Para você discordar do pastor, você tem que pensar umas 10. Mas você pensou umas 10 vezes, orou, entendeu? Entendeu? E chegou a uma conclusão que ele está errado, mesmo conversa com ele, de maneira respeitosa, conversa com ele. Não pode ser aquela coisa, não toqueis no ungido do Senhor, né? O falso profeta, esse é chavão, esse é o falso profeta, ele fala, não toqueis no ungido do Senhor. E quem é o ungido do Senhor, adivinha quem é? Ele que é o ungido do Senhor. Irmãos, isso é tão fajuta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Num certo sentido, todos nós somos ungidos do Senhor. Assim como eu sou ungido de Deus, você também é. Todos nós somos ungidos do Senhor. O Senhor nos ungiu. O seu Santo Espírito. Entendeu? E nós todos aqui podemos falar com Deus, temos acesso a Deus, podemos entrar no Santo do Santo pelo perdão do nosso pecado, pelo sangue de Jesus. E nesse sentido, todos nós, seres humanos, somos ungidos de Deus. Agora, quando o texto lá fala que não toqueis no ungido do Senhor, irmão, o ungido do Senhor ali, irmãos, é Jesus. Não é nenhum picareta que anda por aí, não. Entendeu? É Jesus ali. É Jesus que não é para tocar. Naquele contexto ali é Jesus. Esse está ungido aí, que você tocou, você está arrebentado, é Jesus. Entendeu? Mas por que eles falam isso? Eles distorcem que é ele que é ungido. Para ele continuar fazendo as falsas profecias, ele continuar pregando a falsa palavra, ele continuar arrancando o couro das ovelhas e ninguém pode falar nada. E ninguém pode falar nada. E os falsos profetas, eles inventam uns milagres, né? Eles fazem um milagre que não é Deus que está fazendo, é eles mesmos que fazem, né? E aí eles estão o tempo inteiro falando, olha, não sou eu que faço, é Deus, hein? O tempo inteiro. O pregador pode falar, vez em quando, olha, irmãos, que não é eu que faço, vocês têm que confiar que é Deus que está aqui e tal. Pode. E eu acho que até deve. Mas toda hora, o tempo todo, olha, irmão, não é eu que faço, não, hein? É Deus. Como ele sabe que ele está errado, que ele sabe que ele engana a sua, ele tem que estar o tempo inteiro falando, né? Sabe? Se eu tenho confiança que eu estou fazendo o certo, eu não preciso ficar toda hora, o tempo todo falando, ó, irmãos, o que eu estou falando é certo, hein? Eu não preciso ficar o tempo todo falando, porque os irmãos sabem que eu estou falando certo. Entendeu? Então, esse negócio do pregador está o tempo todo, olha aqui, né? Não sou eu que faço, quem faz é Deus. Não sei não, hein? Deus sempre me honra também, os falsos profetas têm muito esse chavão também. Deus sempre me honra. Entendeu? Fala, tem gente que está curada de dor de cabeça aqui. Quem estava com dor de cabeça? Aí vem o cara que estava com dor de cabeça. O senhor fez a oração, a dor de cabeça minha passou. Tá vendo? Deus sempre me honra. O milagre é para honrar o pastor? É para honrar o cara que orou? O milagre não é para isso. Não estou aqui para ser honrado. Estou aqui para servir, para entregar a minha vida. Estou aqui para ser honrado. A honra é para Deus. Deus sempre me honra. Que negócio é esse, Deus sempre me honra? Irmão, tem vezes que Deus me faz passar vergonha. Entendeu? E eu continuo em frente do mesmo jeito. Quantas vezes que eu passei vergonha, e muita vergonha. Me honrou coisíssima nenhuma. Fez passar vergonha, e muita humilhação. Mas eu continuo aqui. Porque eu não estou aqui para ser honrado. Se tivesse aqui para ser honrado, eu tinha desistido há muito tempo. O tanto de vergonha que eu passei, quando eu era do mundo, não passava tanta vergonha. Não me lembro de passar tanta vergonha quando eu era do mundo. Porque eu me converti é vergonha uma em cima da outra. Humilhação uma em cima da outra. Pública em particular e de todo jeito. Vamos ficar de pé. Se você crê que Deus existe, Ele existe. Se você crê que Deus não existe, Ele existe do mesmo jeito. Se você crê que o diabo existe, ele existe. Mas se você não crê que ele existe do mesmo jeito.